Deus. Mas, vamos lá, nesse momento eu vou estar chamando aqui o irmão Cláudio Bandeira. Vamos estar aqui nesse momento agora de mensagem. A massa. Vamos orar pelo irmão Cláudio Bandeira? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, com o irmão Cláudio Bandeira. Que ele possa, Pai, ser instrumento Teu essa manhã. Que ele possa, Pai, estar falando aquilo que o Senhor de fato quer tratar com a Tua igreja. Que essa mensagem, Pai, a Tua palavra, venha ao encontro ao nosso coração. Porque ela mesma diz que nunca sai vazia. Então ela vai encontrar morada aqui nesta manhã, no coração de cada pessoa. E que o irmão ele possa ser usado tremendamente, poderosamente, esta manhã para falar aos nossos corações. Essa oração que eu te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, visitantes. Bom dia, você que nos acompanha pela internet. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feliz de estar mais uma vez aqui, né? Nervoso como sempre, porque a responsabilidade é muito grande, né? A Bíblia diz que daremos mais conta a Deus, né? Aqueles que foram chamados para o ensino, a cobrança é maior. Então, né? A gente fica, meu Senhor da glória. Às vezes dá vontade de desistir de tudo, mas vai ficar pior ainda, né? Mas eu, como falo muito, as horas não me aguardam. Vamos, nosso texto base para hoje, a gente vai começar, tá, irmãos? Eu esqueci de mandar para a irmã Cara. Eu falei, irmã, tá um negócio tão... Só eu entendo, só eu e Jesus entendemos. Eu falei, não vou nem mandar para a irmã Carla, se eu opero um milagre lá, nela, né? Para ela passar aquilo que o Senhor me passou, né? Opera lá o milagre, porque só eu entendo o que está aqui, né? Mateus capítulo de número 16, o versículo de número 18. A gente vai começar por lá e depois a gente passeia na palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 16, o versículo é o de número 18. Ok, vamos lá. Não? Tá. O Mateus capítulo 16, versículo 18 é básico, né? Aquilo da aula de novo convertido, né? Discipulado, é o básico, né? Isso aqui tem que ser resolvido lá no discipulado, porque é uma tensão, né? Entre os apostólicos romanos e os protestantes. Esse é um versículo que gera muito debate. Então isso tem que ser lançado, porque muita gente vem de lá para cá e tem que ser trocada essa engrenagem na cabeça das pessoas. Então o versículo 18 vai dizer o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, o Senhor Jesus Cristo falando com Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, não anulando a oração que foi feita pela minha vida, mas confessando com meus lábios diante da noiva, do Cordeiro e dos seus anjos do mundo espiritual, a minha total dependência do Teu Espírito a partir de agora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, honra a fé do nosso pastor, que me deu essa oportunidade, honra a minha fé de aceitar essa oportunidade, ó Pai, e nos faz prosperar para a oportunidade que nos foi confiada. Pai, essa tribuna para mim agora é uma mesa. Pai, esse púlpito aqui agora para mim é um prato. Pai, a Tua palavra, pão. O pão que alimenta, Pai, a nossa alma, o nosso espírito. E eu agora apenas talher na Tua mão. Me usa uma vez mais, por Tua infinita misericórdia e graça, para nossa alegria e vitória. Somente para a Tua honra, glória, louvor, adoração e ação de graças. Na certeza da vitória eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Amados, eu quero agradecer, né, louvar a Deus. Deus honra a fé de vocês também, de me escutarem, né? De não mexerem no celular e ficar prestando atenção no que vai sair daqui. Né? Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 13, 58 vai dizer que o Senhor não pôde operar no meio do seu povo mais milagres porque faltou fé. Então a fé é imprescindível, né? Creio que Deus já está nos abençoando, creio que Deus continuará nos abençoando através dessa pregação. Amados, queria fazer uma menção rápida a dois tipos de pregadores, né? Que na minha mente, eu vou falar muito do que está aqui dentro, tá? Vocês vão me conhecer um pouquinho mais hoje.
Eu vejo dois tipos de pregadores. Existe o pregador futebol europeu e existe o pregador peladeiro, né? O irmão Cláudio é o pregador peladeiro, aquele pregador de fim de semana, peladeiro de fim de semana. 2 minutos, 2 gols. Já brincaram aquela brincadeira? Põe 2 chinelos do lado de lá, 2 chinelos do lado de cá, e a gente entra ali no campo, arranca a cabeça do dedão na calçada e tenta fazer gol, né? A bola para mim é a palavra, o coração do crente é o gol. Passou para mim a bola, eu só penso em uma coisa: fazer gol. O Senhor Jesus Cristo, fazendo menção ao que Isaías falou, ele fala que esse povo vê, mas não percebe, ouve, mas não escuta, né? Escuta, mas não ouve, melhor. E ele fala: como eu queria que as minhas palavras entrassem nos ouvidos, descessem até o coração, e eu pudesse curar, libertar e salvar este povo. Então eu sei que esse é um desejo do meu Senhor para o seu povo. Então quando eu recebo a bola, eu já olho para o gol, né? O futebol europeu não, ele já gosta mais de trocação, né? Aí ele recebe a bola ali no meio do campo, ele já joga para arqueologia. Não, porque naquela época, porque naquelas construções, porque naquele período. Aí da arqueologia joga para hermenêutica, o contexto histórico. A hermenêutica joga para exegese. A exegese já vai começar. O hebraico diz, né, Barak, não sei o que, bababá. Aí joga para o grego vai falar lá. Aí passa para o aramaico, talita cume, Eloi, Luiz, lamak, sabactani. Aí joga para o latim, aí latim pá. Aí latim vê a língua portuguesa, a RC, a N veio correndo, joga aí, ele cabeceia em língua portuguesa. Glória a Deus. Eu já pego, já olho para a hermenêutica, já olho para a exegese, o meu assunto para o gol, né? Aí a homilética: não, rapaz, passa para a hermenêutica. O cara mal, não, passa para a hermenêutica, tem que passar. Aí eu jogo para a hermenêutica, volta, a hermenêutica joga para a exegese. O cara aqui, né? Doido para fazer gol, irmão. Pregar a palavra, assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor, é isso que Deus quer, é assim que Deus quer. Eu sou assim, minha cabeça funciona assim. Mas, né, precisamos fazer, né, um pouco de homilética. Então, vamos fazer então a hermenêutica daqui desse texto, né? Mateus capítulo 16 começa a hermenêutica desse texto, para você entender porque Cristo disse isso. Começa no versículo 13. Diz assim: indo o Senhor Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho de Deus? Ou filho do homem, perdão. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. E o Senhor Jesus Cristo pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus Cristo fala para ele. Então o Senhor Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui, esse meu Pai que está nos céus também se aplica também a Nicodemos. Quando Nicodemos reconhece que o Senhor Jesus Cristo é mestre, ele deixa bem claro. No grego é mais bem entendido dessa forma. Você só está reconhecendo que o reino vem por mim e que eu sou mestre porque meu Pai está abrindo, está tirando o véu e está permitindo você ver. Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua idade, não é pela sua autoridade. Pedro também recebe uma revelação. Ele, quando ele revela que tu és o Cristo, Cristo aqui dentro desse contexto, ele é a rocha. Pedro é Petros. Cristo é a rocha. Quando ele diz, também te digo que tu és Pedro, ele está falando, Pedro, tem uma pedrinha pequenininha, tem uma pedra, né, pequena. A rocha sou eu. E ele diz, e sobre esta o quê? Declaração de que tu fez, de que eu sou o Cristo. Em cima dessa declaração, eu edificarei a minha igreja. Aí diz aqui, propósito, finalidade para edificar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero falar sobre edificação, tá, irmãos? A minha pregação é sobre edificação. Porque nesse texto está dizendo que o Senhor Jesus quer edificar a sua igreja. Eu edificarei, é a vontade dele. Com um dos propósitos, que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Eu não vou entrar porque isso aqui dá um problema. A exegese disso aqui, a hermenêutica disso aqui dá um problema, vai mexer com coisa pra caramba. Já dei uns 2 estudos sobre isso e a tampa da chaleira voa, porque os crentes estão a formatar na mente numa direção, quando a gente mostra no original que é para ir, outra, os crentes piram, né? Então, a palavra edificar, que o Senhor fala aqui, é
oikodomeu, né? Fiz a hermenêutica, estou fazendo a exegese. O que quer dizer? Construir sobre, edificar, ou seja, já tem algo lançado, vai se construir algo em cima, ok? Para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32, vai dizer o seguinte: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar esperança entre todos os santos. Cristo quer edificar. Qual é a ferramenta? Qual é o instrumento? A palavra de Deus. Nós vamos então progredir para mim uma alegoria que eu quero fazer com vocês. A palavra edificar aqui também é oikodomeu, também é a mesma coisa em Atos dos Apóstolos, lá em João. O que acontece? Na minha mente, eu vou pregar como uma alegoria. O Senhor Jesus Cristo falou isso, e os anjos no céu, né, falam para o Pai, para Deus: como ele vai fazer isso se ele vai voltar para cá? Aí Deus explica: eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Aí vem primeiro, né? Primeiro, Efésios capítulo 4, do 16, do 11 ao 16, onde ele vai falar que Deus, o Senhor Jesus Cristo, sobe ao céu, envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar dons aos homens, os quais os homens darão o nome de dons ministeriais. Então Deus vai capacitar homens para edificar a igreja dele na palavra. Depois, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na sua igreja. Com qual intuito? Está lá o intuito: edificá-la, levá-la à unidade da fé, até que todos cheguem à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, que não sejam como meninos levados em voga por todo o vento de doutrina, por todo o costume, por tudo que está acontecendo, não deixar trazer para dentro da igreja, a fim de cresçam na graça e no conhecimento, um coopere com o outro, um ajude o outro, um aperfeiçoe o outro em amor, para que a igreja cresça em amor, edificada na palavra. Então ele botou 5 dons. Então Cristo quer edificar e ele deu o passo. Ele diz o que quer, para que ele quer e como ele quer. Então a primeira coisa que o Senhor faz é dar dons para a igreja, capacitar certas pessoas para edificar, para levar a cabo o desejo do coração dele. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 em diante, Paulo falando diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, o dom ministerial que ele recebeu do Espírito Santo, em Efésios 4, de 11 a 16, ele lançou o fundamento como prudente construtor, pregou a Cristo. Ele pregou a Cristo, lançou o fundamento. E nós, os outros que vêm depois dele, que vão assumir a igreja que ele fundou, sobre ele, edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Uma coisa que eu sempre ensinei: se trazer o crente para a igreja por mentira, vai ter que mentir para manter o crente na igreja. Se mentir para trazer, vai ter que mentir para manter. Aí a gente conta uma mentira, conta 10 para sustentar uma, 100 para sustentar 10 e 1000 para sustentar 100. E aí a igreja vira, né? Porque não está com medo de perder, está pisando em ovos, não fala a verdade, né? E aí, para manter, mente. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Pronto, isso é ponto final, o alicerce. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, e ele vai usar ouro, vai usar prata, vai usar pedras preciosas, madeira fenopalha, isso são as qualidades do material com que vai usar. Porque a ferramenta da edificação é essa, né? O material, os tijolos, é esse daqui, é a palavra, né? Mas muitas das vezes as pessoas querem edificar com o seu conhecimento, com a sua vaidade, com os seus talentos, em vez de edificar a igreja com a palavra, como foi dito. Na minha cabeça, como é que eu vejo a edificação da igreja? Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo, se arrepender, ser batizado nas águas, fazer parte do corpo, tomar a Santa Ceia. Está aqui, lançou. Esse é o terreno.
Dentro desse terreno, eu vou ter uma sala, vou ter um corredor, vou ter um quarto, eu vou ter outro quarto, posso ter um escritório ou não, vou ter uma cozinha, vou ter um banheiro. Ok, vamos começar a construir. De fora para dentro, de dentro para fora, se escolheu, vamos de fora para dentro. E aí eu venho com meu carrinho de mão, meu conhecimento adquirido, está lá meu cimentinho, minhas revistas da escola dominical, meus dicionários, minha Bíblia, está lá minha colher de pedreira, minha habilidade, o talento que Deus me deu. Pego o tijolo, encho de conhecimento e começo. Aqui está, aqui, ó, primeira doutrina. Coloco um tijolo aqui e venho colocando tijolinho até essa outra doutrina. Então ligo, ó, irmão, está entendendo aqui? Está entendendo? Aí volto. E vou edificando, ligando os pontos, porque isso, para que aquilo, os frutos, os dons, vida com Cristo, missões, evangelismo, obra social, e vou edificando a igreja, e vou edificando. O cimento é meu conhecimento, cada pedra, cada tijolo é a palavra de Deus. Aí eu tenho que ver se o que eu estou pregando aqui está alinhado. Aí eu passo a linha, está lá em Isaías, tem uma linha para alinhar, né? Se eu estou pregando, está tudo alinhadinho, está tudo bonitinho, com essa, com aquela outra lá, pô, está tudo certinho, não estou falando besteira, não estou ensinando errado. Agora, vou bater o plumo, está dentro da vontade de Deus, que às vezes eu estou até pregando a palavra, mas está fora da vontade de Deus. O texto está fora do contexto, né? Igual Satanás quando usa a palavra para enganar o Senhor Jesus. Usou a palavra, mas para enganar. Então eu tenho que ver se está alinhado com tudo que a Bíblia diz, se está alinhado com a vontade de Deus. Como sábio edificador, eu tenho que ver como é que eu estou fazendo esse negócio. Aí tem uns songamonga, aí pega um tijolo e põe aqui. Preguei. Aí o cara infeliz, ele não começou daqui. Aí ele coloca aqui, em vez de ele colocar casado, né, trançado, porque a física diz que se botar trançado ajuda a sustentar mais, ele põe um em cima do outro, porque ficou bonitinho. Aí, cara... Aí quando eu vier daqui para cá, chegar aqui, eu vou ter que quebrar um tijolo, botar um tijolo de cabeça para cima, com furo para cima, outro com furo, para emendar. Eu tenho um toque. Na minha cabeça isso fica feio para caramba. Fica feio. Está lá, mas fica feio. E os que coloca 5, 4, 3, 2, 1. Aí não procura ver se está alinhado, não procura ver se está no plumo. Aí fica aquilo lá no meio da pregação, no meio da igreja. Eu fico, meu Deus. Aí se você derruba aquilo e faz de novo, está me perseguindo. Quer saber de tudo, é o bozão. Aí a gente chega para o camarada, o que tu fez aqui? Ah, eu quis pregar, eu li um livro lá, achei maneiro e quis pregar. Eu vi um vídeo, eu vi um filme. Oh, meu Deus do céu. Mas cara, o que a gente faz com isso? Ah, irmão, sai no embolso. Eu tenho toque, irmão. Toda vez que eu olhar para a parede, vai estar uma barriga para dentro, uma barriga para fora, irmão. Vai me incomodar aquilo ali. Da minha cabeça. Ah, minha cabeça, como é que é? Sou sistemático pra caramba. Então, edificação é isso, irmãos. É ir colocando os tijolinhos na vida do crente, edificando o crente, né? As partes mais importantes, estruturação, e volta, vai crescendo. O que a gente faz? Chegou lá em cima, fez a cinta, Deus bate a laje, promove o crente a um outro nível, um outro patamar espiritual, e a gente continua repetindo tudo de novo, aí vai para o terceiro andar, aí o crente chega, primeiro ele vem com um membro, vai coordenando, vai dirigindo, vai assumindo, vai diácono, vai embora, e a gente que foi chamado para edificação, edificando a igreja. Essa é a vontade de Deus. Ok? Então esses são os dons ministeriais. Esses são os dons ministeriais que estão escritos na Bíblia, em Efésios, em Coríntios. Deus então nos chama para ser pedreiros. Deus nos chama para ser limadores e ferreiros. Irmão, eu teve um tempo que eu era limador, limava mesmo, os crentes corriam de mim. Ah, que crente bonitinho. Tem uma pontinha que está machucando aqui. Lixava, os irmãos começaram a correr de mim. Perdi muito aniversário de 1 ano, casamento, batismo. Os irmãos corriam, ninguém me chamava. Irmão Cláudio fica chato pra caramba. Mas ninguém contava que a gente estava na mesa. Eu estava comendo, como um bom crente, comendo, bebendo. Tinha pista de dança, eu dançava. Aí estava na roda lá, estava lá comendo com os irmãos. Aí alguém começava, é o vestido daquela irmã ali. Irmão, fica ligado. E ela ridícula, aquele irmão.
Se transformar essa mesa em chocarrice, em mesa de deboche, começar a caçoar, eu vou repreender vocês. E aí a pessoa só falava assim: irmão Cláudio, que não vai para a reunião, só fica falando da Bíblia. Não, é porque se começar a falar besteira, eu vou repreender. Eu repreendi, agora eu não repreendo mais, agora nem faço mais questão, né? Eu saio da mesa, a Elaine já me bica por debaixo da mesa, o Japão, ela vai para um lado, eu vou para o outro, nem fico mais, né? Mas eu limava, eu era limador mesmo, arrancava o couro dos crentes, né? E o ferreiro, interessante. A Bíblia vai contar, lá no Antigo Testamento, que os filisteus, numa certa feita, queriam subjugar Israel. O que eles fizeram? Arrancaram os ferreiros. Sem ferreiro, sem arma, sem espada. Israel não tinha como se defender, não tinha como lutar. Se subjugou passivamente, aceitou o jugo dos filisteus. Por quê? Não tinha ferreiro, quem fizesse, forjasse, limasse, afiasse a espada do povo para a batalha, para prevalecer contra as portas do inferno. Foram vencidos. Então, os homens de Deus que foram levantados para edificar a igreja estão aí para isso, ok? Então tem essa questão toda na Bíblia. Aí os anjos perguntam para Deus: tudo bem, e se tiver uma reunião na igreja em que não haja nenhum dom ministerial, como é que a igreja vai ser edificada? Deus falou: os dons do Espírito Santo. Darei dons para os crentes, porque um ferro afia um ferro afia outro, e um amigo se aperfeiçoa no rosto do amigo. Se não tiver liderança, os próprios crentes se afiarão, se aperfeiçoarão, se edificarão. Os homens, Deus explicando para os seus anjos, explicarão os dons espirituais em 3 blocos. 3 fazem alguma coisa, são os dons de operações de milagres. 3 revelam alguma coisa e 3 falam alguma coisa. Dons que operam sinais e prodígios, curas e fé. Porque eu tenho que ter dom da fé para Deus falar assim: vai lá e ora para aquele enfermo que eu vou curar ele. E Deus, vou envergonhar o teu evangelho se ele não levantar. O que vão pensar de mim? Não vou nada. Vai ou não vou? Vai, ora que eu vou. Não, tem que ter fé para sair do teu lugar e botar a mão no enfermo e orar. Então o dom da fé vem para capacitar para operar milagres, sinais e maravilhas. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, dons que revelam discernimento de espírito, imprescindível para ministério, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aquele conselho que vem do céu, aquele pulo do gato que vem do céu, aquela manha que só Deus, até quem fala fica depois pensando assim: pô, porque você não me falou isso antes? Pô, rebrei a cara um monte de vezes, agora chega esse cara aí, só pundar de bandeja. É, porque eu tinha que ter experiência, né? Às vezes vem para mim, eu dou para o outro e eu, rapaz, tem umas 3 semanas atrás eu precisei desse conhecimento, dessa revelação. E eu não tinha. E aí o camarada vê que isso não foi o conselho que eu dei, a orientação que eu dei não veio de mim. Porque eu já precisei, eu não tinha. Então foi Deus que na hora, na necessidade do crente que veio se aconselhar comigo, veio orar comigo, Deus me usou para dar-lhe uma palavra de conhecimento, de sabedoria. O discernimento de espírito está para me fazer ver o que está por trás daquilo que está na minha frente. Imprescindível para o ministério. Terceiro grupo de dons que são dados para a edificação da igreja: os dons que falam alguma coisa, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Tem um profeta, Deus fala diretamente da boca dele. Não tem um profeta, Deus toma alguém que tem variedade de línguas de um lado e um outro que interpreta do outro. E um vai falando nas línguas, o outro vai interpretando para a igreja, para que haja edificação do corpo. Porque Cristo quer edificar a sua igreja. Ele deu dons ministeriais, ele deu dons espirituais para o crente. E ele diz que se busque de preferência a profecia, porque ela edifica. Os outros edificam, mas ela edifica um pouco mais cirurgicamente, ela é mais eficaz. E os anjos vão perguntar de novo: e se não houver dons? E se o crente não tem dons? E se ele não busca com zelo os melhores dons? Se ele não está nem aí, como é que vai ser essa reunião? Ou se ele está aí, mas ainda não recebeu? Vamos colocar melhor assim, né? Ele ainda não recebeu. Ele quer, mas ele ainda não recebeu. Uma reunião com esse tipo de crente vai acontecer o quê? Olha o que Deus faz. A Bíblia diz que
não vou falar o que a Bíblia, vou usar a palavra do nosso pastor, Mauro. Vou pregar porque está escrito. Ok? Não é para você crer, é para você entender o que está escrito. Ok? É para você entender o que está escrito. E eu vou pregar explicando o que acontecia lá na época. Não dizendo que isso acontece hoje, que tem que acontecer, porque não acontece, está errado. Não, eu vou explicar o que acontecia na época. A Bíblia Sagrada vai dizer que o camarada, quando ele recebia o revestimento de Deus, era evidenciado por uma manifestação espiritual, chamada línguas estranhas. Para mim, que só trabalho com evangelismo e missões, chegaria numa igreja, irmão, estou precisando de irmão para fazer evangelismo. Quem é que fala em línguas aqui de pé? Aí ia levantar um monte de mão, vem todo mundo comigo. Por quê? Porque a Bíblia diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e ser-me testemunha. Vocês já foram revestidos, se tem dom ou não é problema de vocês. Mas revestidos, o sinal já está, frente de obra. Primeira frente, a infantaria, o que vai ver o branco dos olhos do inimigo, são aqueles que falam em línguas. Porque escrito está, fica, recebe revestimento e vai. Então, primeira linha eram os que falariam. Se eu estivesse lá na época, eu ia chamar essa turma toda, vamos embora. E aí a Bíblia faz a distinção muito clara. Línguas aqui na Bíblia era algo pessoal, particular. Não era, preste atenção, cada um vai interpretar de um jeito. Não era dom, tanto que não está listado. Línguas estranhas, o dom é variedade de línguas. Línguas, camarada fala, babebi bobu, outro fala, dadedi dodu. Um fala uma língua, outro fala outra língua. Aí o cara fala, babebi bobu, dadedi dodu. Opa, tu tem variedade, tu tem dom. Tu tem dom, vamos buscar entender o que Deus quer falar desse dom. Mas se só falar, babebi bobu, ou fafefi fofu. Opa, isso aqui é uma língua, é um sinal de que a porta para os dons espirituais foi aberta para esse crente e ele recebeu um revestimento já para evangelismo e missões. Um entendimento cru, nada teológico, apenas bíblico do que estava acontecendo naquela época. É isso que estava acontecendo. Pessoas revestidas para o evangelismo, evidenciado pelas línguas. Ok? Variedade de línguas, quando embolava, falava grego, hebraico, segundo a teologia moderna, aí opa, tem um dom aí, tem uma profecia aí, Deus quer falar. Aí juntava a interpretação com a variedade e se transformava numa profecia. Ok? É isso. Então o crente chegava em casa, estava lá varrendo a casa dele, lá, tranquilo, e começava a orar. Deus abençoe o pastor, a família do pastor, abençoe a irmã, abençoe o irmão, e glória a Deus, aleluia, o louvor tocando. Ele canta o louvor, está arrumando a casa, e vai se ligando, e começa, Senhor, recebe, toma, entrega na tua irmã. E ele vai se ligando, e está louvando, está arrumando a casa, e está se ligando com o Senhor, e a alma dele está, e começa a acontecer, e começa a vir aquela, e ele começa a orar com fervor. Senhor, alcança, Senhor, vai de encontro. Olha, eu não aceito isso na vida da minha irmã. E ele vai, aquilo vai tomando ele, daqui a pouco ele chega num nível, a Bíblia, 1 Coríntios 14 fala, que ele vai chegar num nível que ele vai começar a falar com Deus, orar a Deus, e a mente dele não vai estar alcançando, porque existem aflições, agonias na alma, existem coisas no nosso íntimo que não tem palavra, o dicionário não consegue verbalizar. Aí onde vem o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ajuda a falar com Deus, e aí se cumpre o que está escrito lá na palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 4, né? Sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações vossas petições para oração e súplica. E aquele crente começou. Aí a Bíblia diz também lá em Pedro, lançando sobre ele as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Então o crente começa, ele vai se entregando, ele vai, chega uma hora que a alma, a mente dele não consegue expressar tanta agonia, tanta dor, pela injustiça do mundo, pela injustiça contra o órfão, a viúva, o ancião, pelos problemas, pela corrupção, e a alma dele vai orando, ele vai colocando aquilo diante de Deus. Deus, eu não aceito. A Bíblia diz que quem sede de fome de justiça será farto, e ele está ali naquela oração, e ele começa a falar. E aí eu digitalizei, né? O crente, quando ele começava a falar em línguas estranhas, ele começava a fazer um upload, começava a lançar sobre o Senhor as angústias da alma dele, e aquilo ia saindo de dentro dele, ia trazendo leveza, ia trazendo refrigério, ia trazendo paz. E depois, o 1 Coríntios capítulo 2 diz que enquanto, né, que a ligação com o Senhor começa com um modem, né, o cabo de telefone, aquele 56K, aquela desgraça, miséria que eu peguei aquilo,
né? Aí passa por cabo de rede, CAT 5, CAT 6, CAT 7. Agora a gente está com fibra ótica, né? O crente que está acostumado a orar já está na fibra ótica, né? Aí sobe as intercessões dessa revelação, desse esclarecimento. A Bíblia diz que nesse momento de entrosamento espiritual, em que o crente está orando e lançando sobre o Senhor, a alma dele está orando a Bíblia diz que a alma dele ora com liberdade, a alma dele ora com eficácia, com eficiência. A Bíblia também diz que nesse momento Deus começa a comunicar esse crente, começa a encher de revelações, de ensinamentos, de esclarecimentos a respeito do reino, a respeito da vida. E aí esse crente aqui vai para uma reunião e não tem um dom ministerial, não tem um dom espiritual, mas ele está cheio do Espírito. Download, upload. Ele entra na reunião e a Bíblia diz o quê? A Bíblia vai dizer o quê? Efésios capítulo 5. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, tolos, mas procurai conhecer a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, vos aperfeiçoando, vos afiando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 6 e 26 fala assim: e quando vos reuni para sair melhor, para vos edificar, para vos aperfeiçoar. Entra para sair melhor, vai para receber, mas se tem para dar também, falando entre vós sobre doutrinas, conhecimentos, revelações, profecias. E aí a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz assim: quando vos reuni, língua portuguesa, quando, verbo gerúndio, ato contínuo. O que o texto quer dizer? Todas as vezes que 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor Jesus, pela fé ali ele está presente. Usem essa reunião para melhorar. Davi, quando chega para Saul, fala assim: quando vinha o urso, quando vinha o leão. Quando é ato contínuo, porque veio mais uma vez, não veio um urso, não veio um leão. Quando vinha ato contínuo. Davi, quando entra na guerra com Golias, ele tinha treinado no quartel, no tatame, no UFC de Jeová. Ursos e leões. O MMA de Davi foi no deserto. Ursos e leões eram os adversários dele. Ele diz: quando vinha, a palavra quando é ato contínuo, veio mais uma vez. Por isso que ele estava pronto para encarar o Golias. E o texto lá em 1 Coríntios diz: quando, todas as vezes, vai se reunir, vai usar o nome do Senhor para essa reunião, então façam isso para se edificar. Pode ter consolação? Pode, porque o Espírito Santo consola, exorta e edifica. Mas ele vai consolar, ele vai exortar, e o primordial, tem que edificar quem está nessa reunião. Cristo quer edificar a sua igreja. Olha só, dons espirituais, dons ministeriais, espirituais, a edificação solo, em casa. Olha o desejo dele de edificar a igreja. Se tem ministério, vai ser edificado. Se não tem os dons, vai edificar. Se não tem, está sozinho, ora. Vai, ora, liga com o céu que eu vou revelar, eu vou falar contigo, eu vou te comunicar. As minhas melhores pregações foram lavando louça, arrumando casa, lavando banheiro. Quantas vezes eu larguei tudo, fui para frente do computador, comecei a rascunhar. E o download, fazendo download, eu chegava lá, tomando banho. Senhor, eu vou para a tua casa te louvar. Aproveita que tu vai para a minha casa, vai louvar, você vai pregar hoje. Eu vou pregar, Senhor? Vai pregar hoje. O texto é esse, você vai passar por aqui, termina ali, deixa o resto comigo. Coisa da minha cabeça. Daqui a pouco a Elane liga para mim: Cláudio, leva a gravata. Por quê? Você vai pregar hoje. Eu falei: Jesus. Aí eu levava a gravata, chegava na igreja. Opa, chegou o pregador da noite. Eu falei: meu Deus, não era de Deus mesmo? Eu falei: Deus, para confirmar, os hinos, as oportunidades, tem que confirmar, tem que testificar. Os hinos confirmava tudo. Eu falei: é comigo mesmo, não tem pra onde correr não. Mas isso aconteceu aonde? Em casa.
Eu ligadinho com o senhor, com o meu senhor, falando com o meu senhor tomando banho. Ó, senhor, vou para tua casa, olha isso, me recebe. Olha esses desodorantes que eu gosto, olha esse sabonete, é tudo pro senhor. Olha como é que eu lavo, olha, recebe, me aceita. Eu sou igual aquele bezerro cevado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Não estou doente, olha isso, me recebe, me aceita. Aí Deus, aproveitando que você está se lavando, está se limpando, prega a minha palavra. Vai lá, aproveita, já prega a minha palavra, já que você está tão, né? Irmãos, esse é o desejo de Deus para a igreja. Aí eu já passei por uns lugares que os crentes se reuniam. Meu irmão, você viu meu cabelo? Passei 2 horas, 3 horas no cabeleireiro. Não passou 20 minutos em oração. Mas foi para lá, para a casa do Senhor, quero ver a glória de Deus descer. Aí Deus, comigo? Passou, malhei, puxei ferro. Vou para a casa do Senhor glorificado. Não passou 10 minutos orando. Vou lá porque eu vou ver a glória de Deus. Aí chega na igreja, chega na reunião. Aí fala de bolsa Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Saint Laurent. Fala de curso, fala de videogame, fala de soltar pipa, fala de jogar futebol. Mas ninguém se edifica. Ninguém se edifica. Aí vem a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, para nos motivarmos, para darmos um gás ao outro, ao amor e às boas obras. Não deixemos, abandonemos, larguemos de mão, desprezemos as nossas congregações, como é de costume de alguns. Antes, vamos nos congregar para nos admoestar. A gente vem para vir, os crentes vêm para vir, vêm para ficar, vêm para cumprir uma agenda. O texto diz, vai para se motivar, se animar, se esmerar, se afiar, se aperfeiçoar um no outro. Você tem uma coisa de Deus, comunica. Você está precisando receber, receba. Eu costumo dizer, tem uns que vêm na igreja para dar e outros vêm para receber. Hoje me foi coube dar. E a vocês o privilégio de receber da parte de Deus. E a Bíblia está falando, não havendo dons ministeriais nem espirituais, busque em casa para ter o que dividir com o teu irmão espiritualmente. Acho lindo quando Paulo fala assim, eu quero ter com vocês, mas não é para arrancar de vocês nada não, é para comunicar a vocês o que eu tenho recebido de Deus, é para dividir com vocês o que eu tenho recebido de Deus, porque eu como pai espiritual, a minha responsabilidade não é receber, filho não é carneireta e poupança, é buscar para dar, é buscar para acrescentar. Ele tinha consciência do chamado dele. Eu estou indo para ir, mas não é para arrancar de vocês, não é para dar, para acrescentar, porque esse é o meu chamado, mas é o chamado de cada um de vocês também. Irmão Cláudio, e por que isso não acontece? O politicamente correto. Irmão, vamos orar? Está dizendo que eu não oro? Você está na minha casa? Você sabe da minha vida? Irmão, vamos estudar a palavra. Você está dizendo que eu não leio? Você está falando que eu não leio a palavra? Aí tu não pode. Não pode convidar. Porque a pessoa já entende que você está criticando. Você está atacando ela. A Bíblia está dizendo. Eu acho... Deixa eu citar aqui. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, será cheio do meu Espírito Santo. Tenham cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. Dela não se divide nem para a direita nem para a esquerda. Esteja ela sempre na tua boca, porque fazendo tu assim prosperarás. E tudo que você fizer dará certo. Bem-aventurado, varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita. Aí quando a gente vem falar de Bíblia para o irmão, você está me julgando? Você está dizendo que eu não leio Bíblia? Irmão, estou tentando viver esse versículo aqui. Vai viver lá na tua casa, irmão. Aí tu não consegue viver. Você não consegue chegar para o irmão, falar sobre mais oração, dar o pulo do gato, perguntar ao irmão se o irmão está entendendo o que ele está lendo. Mateus capítulo 12, olha o perigo da reunião sem Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 36, de toda palavra ociosa, sinônimo frívola, sinônimo inútil, sinônimo infrutífera, sinônimo em vão, que o homem disser dela, ele vai me dar conta. Efésios 4, 29, quando vos reunir toda a vossa palavra,
produz a edificação a quem ouve. Colossenses 4:6, que a vossa palavra seja temperada com sal, para abençoar quem ouve. Mas a gente vai para a reunião, e o que acontece? Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Chega na reunião, irmão, porque o meu carro, porque é meu quê, porque é isso, porque é o filme, porque é a novela, porque é a política, porque, irmão, a gente veio se reunir para quê? Não, mas peraí, antes da gente começar, vamos trocar ideia, também a gente não é bitolada, né, irmão? Não vamos ser bitolados, não, mas a reunião já começou, a gente já consagrou, a partir de 7 horas é para o Senhor, a partir de 7 horas, não, mas peraí, deixa eu falar, deixa eu colocar para fora o que está no meu coração. E a boca só fala das coisas da terra. Só fala de problema, só fala disso, só fala daquilo. E a reunião era para quê? Falar das coisas do céu, para a edificação e aperfeiçoamento dos crentes. Eu vivia isso, irmão, na flor da pele. Eu era meio lento, sabe? Tinha bicicleta, voava, andava por tudo quanto é canto. Uma certa feita, eu estou passando, estava indo para a casa da Elane, aí passei numa obra, aí tinha os irmãos. Irmão Cláudio, passou, e aí, vai tudo bem, tinha uma obra. Aí meu irmão Cláudio é professor de escola dominical. Aí o irmão falou, é mesmo, tira uma dúvida, isso, aquilo, aquele outro. É por isso, por aquilo, por aquele outro. Aí o outro, aquilo, aquele outro. Eu sentei na bicicleta. Daqui a pouco chegou um de cadeira de roda, parou outro de carro, veio mais um de bicicleta, aí ligaram para mais 2, 3. Então, daqui a pouco a gente tinha um culto. Meio-dia, sol na moleira, e todo mundo sentado em pé. No outro dia, fui na Cadelane, passei. Aí eu falei, varões, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Cláudio, parei. Quando eu parei, tinha um camarada parado assim de braço cruzado. Você que é o irmão Cláudio, eu falei assim, mete o pé, vaza. Tu atrapalhou, atrasou minha obra em 4 horas, vaza. Eu amei, desculpa aí. Atrasei a obra do irmão. Depois o irmão ficou meu amigo, a gente conversou, pagou um lanche para mim. Mas rapaz, deixa o rapaz acabar a minha obra aí, para eu abrir meu barzinho, minha lanchonete. Por quê? Onde eu parava, a escola dominical. Eu queria edificar, queria dividir, eu estava buscando, estava estudando. E tinha gente que queria, eu tenho que pagar, você quer receber, vamos se afiar. Minha esposa sabe disso, no início ela brigava comigo pra caramba por causa disso. Ela falava assim, vai lá na rua comprar um negócio e não fala com crente nenhum. Vai num pé e volta no outro, vou cuspir no chão. E eu ia, amém, passou, amém. Igual o Senhor Jesus Cristo, ninguém saiu dele no caminho, né? Shalom Adonai. Né? Os irmãos brigavam muito comigo. Irmão Cláudio, Shalom Adonai. Vum. Porque minha mãe, minha esposa não fala com ninguém, miseráveis. Se você parasse para falar, ia dar escola dominical. Ia ter edificação. E a Bíblia fala disso, irmão. E o politicamente correto não deixa a gente mais exercer isso dentro da igreja ou dentro das reuniões. Muitas das vezes. E a gente tem que rever isso aí. Porque Cristo quer edificar a sua igreja. E Ele quer nos usar para isso. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Muitas das vezes, o crente está perdendo por falta de edificação. O inimigo está avançando, terreno, tocando em tudo que há, porque está faltando edificação. Os muros não estão levantados e edificados. Vocês lembram de Neemias? Numa mão, a espada, na outra, a colher de pedreiro. Obra e vigilância, reconstruindo os muros. É bíblico, não tem como. E aqui Deus deu os dons ministeriais, deu os dons espirituais e te permite em casa se encher do Espírito Santo. Ele vai te edificar para quando você se reunir com seus irmãos, edificar eles também e ser edificado. Essa é a palavra nessa manhã para a nossa reflexão. Edificação. Cristo quer nos edificar. A irmã Elane vai louvar um louvor que diz mais ou menos assim: sonda-me, Senhor, me conheces. Aí eu respondo para o Senhor: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, mas um desejo eu tenho de ser transformado, me dá um coração novo, né? Quebranta o meu coração. Muita gente não sabe o que é quebrantamento. Dentro do contexto hebraico, no hebraísmo, 2 árvores estão se recebendo vento. Uma está assim para o vento, a outra está assim para o vento. A que fez assim, ela está se quebrantando.
pela força do vento, a direção do vento. Quebrantamento é ceder a direção do Espírito Santo, é inclinar-se na direção que o Espírito Santo está me mandando inclinar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Ih, vai doer, vai doer, vai doer. Enche-me, até que em mim abro mão dos meus planos, abro mão e o sacrifício sou. Enche-me até que em mim se ache só ti. Aí então, depois desses processos, me usa para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Mãe Elaine. Coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo num deserto, como flecha que acerto ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerto ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus. Uma última palavra. Na casa do Senhor tem muitas ferramentas. Nós temos pás, nós temos enxadas, nós temos ancinhos, nós temos cavadoras boca de lobo, né? E nos últimos anos, eu e minha esposa combatemos um bom combate, lutamos muito dentro da casa do Senhor, porque
Tá faltando um pouco de pá, tá faltando um pouco de enxada, tá sobrando picareta. Muita picaretagem na casa do Senhor. Mas elas são ferramentas úteis quando limadas, afiadas, aperfeiçoadas, quando passam pelo fogo e solta toda a ferrugem, quando o cabo é lixado para não entrar farpa na mão, e quando é polido com um bom óleo de peroba. Até para picareta na casa do Senhor tem solução. Deus continue vos abençoando, vos guardando. Deus continue fazendo resplandecer o rosto dele sobre nós, e continue tendo misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós mantenha o seu rosto levantado, nos dando a paz de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, e nesse maravilhoso e poderoso nome, eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Querido, bom dia. Queria agradecer ao irmão Cláudio, tá, pela palavra. Enquanto o irmão Cláudio estava pregando, eu coloquei lá no grupo da igreja um livro que eu li tem um tempo, do pastor Israel Belo de Azevedo, né? Acho que é esse o nome dele. Ele era pastor, não sei se ainda é pastor da Igreja Batista de Itacoruçá, ali perto do Seminário do Sul, né, na Tijuca. E ele escreveu um livro, o nome do livro é Gente Cansada de Igreja. Olha só. E o livro que fala sobre a edificação da igreja, né? Aí coloquei aí no grupo. O último capítulo é um livretozinho, né? Tem mais 100 páginas. O último capítulo fala sobre dons espirituais. Então, dá uma lida lá no livro, né? Às vezes a gente prega uma palavra e às vezes essa palavra cai no esquecimento, né? Então é bom, pega lá, entra no grupo da igreja, pega o livro, dá uma lida, porque ele vai identificar os dons espirituais, e aí você também pode ver, caramba, eu tenho esse dom, eu posso usar isso na igreja. Entende? Aí, não deixa que essa palavra caia no esquecimento, tá? Se você quiser, reveja, que a gente tem lá a transmissão, e pegue o livro, e estude sobre os dons espirituais, e estude porque edificar a igreja é um mandamento, não é uma opção. É um mandamento. Deus manda a gente edificar a igreja, e a gente é que edifica. Nós estamos aqui juntos. Amém? Então que a gente possa continuar refletindo sobre a mensagem do irmão Cláudio, aquilo que Deus colocou, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E vamos ler lá o livro. Pega o livro lá e dá uma lida, que ele é rapidinho, tá? A gente está terminando o culto. Pastor Mauro está